Olá, tudo bem? Muito obrigado por você estar assistindo a esse vídeo do nosso canal. Como eu digo sempre, né? São pequenas meditações, o nosso tempo aqui é curto. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo. O tema de hoje são lideranças adoecidas, tá bom? É um tema que eu gosto muito de falar. De ministrar, é um tema que eu gosto muito de pensar, tá? Exatamente por quê? Porque nós precisamos quebrar alguns paradigmas com relação às nossas lideranças. E a própria liderança, ela precisa também quebrar alguns paradigmas com relação a si mesmo, tá bom? Então, durante esse vídeo, nós vamos ver nesses pequenos minutos, tá? Alguns pontos importantes com relação à questão emocional do líder, tá? E algumas doenças que geralmente acometem a liderança e por que que isso acontece. Eu vou iniciar esse vídeo com o versículo, né, que é chave aqui do vídeo que nós vamos fazer hoje, tá? Na semana passada eu deixei um vídeo aqui no canal, né? Deve ter mais ou menos umas 2 semanas que os vídeos eles são colocados a cada 15 dias um novo vídeo, tá? Falando sobre questões emocionais. São falta de fé? Eu agradeci a todos que compartilharam, a todos que viram, que comentaram, porque esse vídeo ele teve uma repercussão boa, né? As pessoas olharam, viram, refletiram e o propósito é esse, né? É exatamente trazer reflexão para nós através da palavra de Deus também, que é tão rica em conhecimento, tá bom? E trazer para a área que eu trabalho, que é a área do desenvolvimento emocional. E isso é muito bom. Nós vamos ler hoje, livro de Êxodo, capítulo 17, tá? Versículo 11 e 12, que diz assim: Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixavam os braços, né, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegavam uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. Interessante, né? Essa palavra fala sobre a guerra contra os amalequitas, né? Os israelitas contra os amalequitas. Mas aqui eu quero começar já com a nossa reflexão. Aqui fala que Moisés estava cansado. Moisés era um líder. E eu e você, nós sabemos disso, conhecemos a história de Moisés. E a palavra está dizendo que haviam pessoas ao lado dele para sustentá-lo quando ele estava cansado. Ele levantava a mão, o povo de Israel ganhava. Ele baixava a mão, os amalequitas ganhavam. Mas por que Moisés baixava a mão? Porque estava cansado, porque cansava. E é aí que começa a reflexão nossa, né? Desse dia, durante esses 7, 8 minutos. Não sei se são líderes que estão assistindo, mas se não forem, se você tem uma liderança, marque a liderança, compartilhe com ela, porque é importante essa reflexão. A primeira questão que eu quero trazer para a nossa vida é entender, você líder, você não é só físico e você não é só espiritual. A palavra de Deus diz que nós temos corpo, alma e espírito. E na alma, né, estão concentradas nossas emoções, né, os nossos sentimentos. Então você, líder, você é emocional também. Patrícia, por que você está dizendo isso? Por conta disso aqui, ó. O líder, ele é humano. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida e achamos que o líder, ele é um super-homem. A pastora, o pastor ou o líder, ele é uma super-mulher, ele é um super-homem, é um ser inabalável que não sofre falhas, que não sofre conflitos, que não tem temores e não sofre tribulações. Nós muitas vezes achamos que o líder tem que olhar para nós e nós não precisamos olhar para ele, porque ele foi escolhido, ele foi capacitado sim, mas assim como nós, ele também tem as suas questões emocionais.
Então, nós precisamos entender isso. Olha, o líder, ele é humano como eu, humano como você que está assistindo. Nós temos aqui a palavra de Deus mostrando homens como Davi, Elias e Jó. Muito é falado sobre Elias na caverna, né? Engraçado que Elias era um líder. Elias era um homem, né, exatamente que vivenciou grandes milagres, né? Um homem ali orientado por Deus. Mas Elias, assim como eu, como você, teve o seu momento de tribulação, teve o seu momento de temor, teve o seu momento, né, de fraqueza, de instabilidade emocional. E é interessante que ele entrou naquela caverna, mas Deus foi até lá falar com ele para tirá-lo de lá. Mas o que nos chama a atenção é: pode ser escolhido, pode ser chamado, pode estar espiritualmente fortalecido, mas é um ser humano que sente, que sofre, que passa por tribulações, e isso precisa ser visto de uma forma ampla. A nossa visão não pode ser limitada com relação a isso. Patrícia, quais são as principais, né? Vou chegar meu segundo quadro para cá. Quais são as principais, né, enfermidades emocionais que acometem os nossos líderes, né? Primeiramente, olha, nós temos que olhar isso aqui. O líder, ele muitas vezes ele cobra a si mesmo para não demonstrar fraqueza, não demonstrar instabilidade, não demonstrar que sofre, e acaba muitas das vezes cobrando ao outro também. Eu li algo interessante. Quanto mais o líder demonstra ser super, né, mais afastamento ele causa do outro. Ou seja, às vezes a pessoa vai olhar para aquele líder: poxa, eu não vou contar a minha fraqueza, eu não sei se ele vai entender, porque ele não passa o que eu estou passando. E a visão é o contrário. O líder, né, ele tem que se demonstrar igual, ele é igual, ele sofre as mesmas aflições, e isso causa até uma aproximação, não cria uma barreira com relação, muitas das vezes, até os seus próprios liderados. E isso é muito interessante. Patrícia, o que geralmente acomete as lideranças? Olha, solidão. Muitas vezes no ministério, né, o líder está ali e ele vai se sentir só. Ele vai se sentir muitas das vezes, né, com a caminhada, com um fardo, né, com aquela responsabilidade. E muitas vezes, né, tem algo muito interessante, tá? Em algumas lideranças, e isso, né, requer estudos mais profundos. Tem muitos líderes com dificuldade de delegar, de orientar, tá? Tem muitos líderes que precisam saber distribuir tarefas conforme ministério, e aquele líder, geralmente o líder com perfil perfeccionista, ele acaba tomando para si toda aquela responsabilidade e não consegue partilhar aquilo, né, muitas vezes com seu rebanho, e isso acaba trazendo um sentimento de solidão que leva muitas vezes a alguns quadros depressivos, sim. Patrícia, por que você está falando isso? Porque isso entra numa questão clínica que nós vivenciamos muito, tá? Outra questão muito comum: estresse, né? Acúmulo. Você sabia que uma doença física muito comum em quadros de liderança é o famoso AVC, que é acidente vascular cerebral, que está relacionado à questão da pressão arterial, e muitas vezes, né, o estresse está muito relacionado a isso, né, o acúmulo de tarefas, de problemas, né, e muitas vezes não está dando conta e não pode demonstrar que não está tomando conta, porque fica com aquele sentimento: eu sou exemplo, não posso demonstrar fraqueza, e não tem muitas vezes com quem partilhar, com quem dividir. Peraí, você é humano, você não é uma máquina, tá bom? Outra questão: ansiedade. É muito comum quadros de ansiedade, tá? Em lideranças, exatamente. Durante o curso, né, quem me acompanha sabe que eu vendo um curso, né, de ansiedade, e lá eu falo sobre algumas classificações da ansiedade. E nós temos o transtorno de ansiedade generalizada. Ela é causada exatamente pelo acúmulo de preocupação, né? E aí eu sempre digo: nós somos como uma bexiga que vai enchendo e estoura. Não espere estourar. O primeiro passo, líder, que você precisa entender é que você não é super. Super é Deus.
É Ele que nos capacita, é Ele que te capacita. Se você precisa de ajuda, não precisa olhar para o seu cargo e dizer, não, eu não preciso porque eu tenho cargo, não. A palavra de Deus já nos mostra que homens, né, como Davi, Elias, como Jó, que é um exemplo, sofreram aflições, tiveram questões emocionais e precisam, né? Moisés precisou ser sustentado para poder continuar, para poder seguir. Você não é super. Esse peso do super, muitas vezes, é o que nos causa grandes doenças, que nos causam grandes conflitos emocionais. Se você quer saber um pouco mais, você nos acompanhe, deixe aí o seu comentário, deixe a sua dúvida e se você gostou dessa publicação. Até mais!